Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou tratar de um julgado recentíssimo em que o Superior Tribunal de Justiça fez uma distinção em face de um tema cuja repercussão geral fora reconhecida muito recentemente também pelo Supremo Tribunal Federal. Antes de abordar esse tema que indubitavelmente estará nas próximas provas, eu quero que você já deixe o seu joinha, assista o nosso vídeo até o final e se você não está inscrito aqui no canal, resolve logo esse problema. Se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E só mais um pedido. Se você conhece algum colega, algum amigo que goste ou que possa gostar dos temas abordados por aqui, indica o nosso canal para ele, para a gente tentar crescer cada vez mais. Agora, sem mais delongas, o que é que a que eu me refiro, pessoal? Presta atenção. Você sabe que depois de muito tempo, em agosto desse ano de 2020, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu órgão plenário, definiu em sede de repercussão geral pela não aplicação, pela não observância para fins de maus antecedentes daquele prazo quinquenal, aquele prazo de 5 anos previsto lá no artigo 64, inciso 1º do Código Penal, para a reincidência. É que a reincidência, por opção do nosso legislador, ela é regida pelo princípio da temporalidade, ou seja, uma vez cumprida a pena ou extinta a punibilidade, o que é que a gente vai ter? O período de reincidência, ele dura até 5 anos. Após esse prazo, não haverá mais que se falar em reincidência técnica. E aí, será que esse prazo, esse lapso temporal de 5 anos, ele deve ser observado nos maus antecedentes? E a opção do Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, foi em sentido contrário. É bem verdade que havia alguns ministros agasalhando expressamente a tese sustentada em regra pela defesa, e que você deve guardar no coração para provas de defensoria pública, indicando justamente que não aplicar a observância do lapso prazal de 5 anos, tal qual se faz lá na reincidência para os maus antecedentes, é agasalhar um outro sistema que é o da perpetuidade, ao passo que a nossa Constituição, ela veda, ela proíbe expressamente as penas de caráter perpétuo, e sendo inadequado ao cidadão submetê-lo à eterna penalização. Só que o entendimento que veio a prevalecer lá na Suprema Corte foi em sentido diverso, que agasalhar o sistema da perpetuidade nos maus antecedentes não se estaria violando esse preceito constitucional. Por quê? Porque não se estaria falando objetivamente aqui de uma pena, mas sim fundamentalmente da observância de outro postulado caro ao Constituinte, que é justamente a isonomia, uma vez que, valorando negativamente uma pessoa que ostenta maus antecedentes, que ostenta um passado criminoso, em comparação a outra que é efetivamente primária, estaríamos justamente conferindo a maximização do princípio da isonomia. Um outro argumento sustentado pela tese minoritária é que há um direito ao quê? Ao esquecimento na seara penal. E a partir do momento em que você estampa essa ideia de perpetuidade dos maus antecedentes, você está criando um óbice intransponível justamente para esse direito ao esquecimento na seara criminal. Só que esses argumentos, conforme eu disse, eles foram superados na maioria ou pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que firmaram como alinhavado a repercussão geral estampada no tema 150, que diz justamente o seguinte: não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência previsto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal. Beleza? Beleza. Certo, Pedro, mas até aqui isso tudo eu já sabia. O que você não sabe, talvez não saiba, é que essa decisão por mim narrada em repercussão geral foi exarada pelo plenário do Supremo em 17 de agosto desse ano de 2020 e cerca de um mês depois, especificamente no dia 23 de setembro de 2020, a 6ª turma apreciou desta feita do STJ o agravo
agravo regimental na ordem de habeas corpus 595-362 lá do Rio Grande do Sul e criou um distinguishing, ou seja, uma distinção. Tínhamos essa regra fundamental de repercussão geral, mas entendeu por bem o STJ nesse julgado, em razão das peculiaridades da situação envolvida, conferir um tratamento diverso. E qual era esse julgado, ou qual era o pano de fundo, e é isso que eu quero que você entenda. O STJ entendeu não ser razoável a majoração da pena base com um fundo ou com fulcro nos maus antecedentes, pois ao avaliar a folha de maus antecedentes, a folha de antecedentes do cidadão envolvido no caso concreto, observaram que ele tinha uma condenação, mas uma condenação que transitou em julgado há mais de 15 anos, lá nos idos de 2005. E essa condenação nessa condenação, deixa eu ver aqui bem direitinho, tinha sido aplicada uma pena de 6 meses de detenção em razão da pequena gravidade do fato. Então, juntando esses elementos, o STJ viu, olha, a condenação pretérita que justificaria os maus antecedentes foi de algo de ínfima gravidade, que gerou uma sanção penal extremamente branda em termos comparativos, uma detenção de 6 meses e ocorrera há mais de 15 anos. Esse contexto fez com que o STJ afastasse a valoração negativa para fins de dosimetria da primeira fase da pena base dos maus antecedentes. Presta atenção que, se observássemos ipsis literis o tema 150 definido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a majoração da pena base com base nos maus antecedentes seria legítima. No entanto, considerando a pequena gravidade da infração penal, a pequena quantidade de pena que lhe fora sancionada e, sobretudo, o amplo lapso temporal desde aquela condenação até o presente momento, isso estaria justificando justamente a exceção ao tratamento, justamente a distinção a ser observada. Perceba, diferença de 1 mês aí, e isso certamente cairá em provas. Por quê? Porque pouca gente tomou conhecimento desse julgado. Me diz aí se você gostou e claro, deixa o seu joinha, um beijo no coração. Se você não está inscrito aqui no canal, não se esquece, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Valeu, pessoal, até mais!